Olá, bom dia. Já pintamos essa cesta uma vez. O que tem de variação nela? As cores e as margaridas que eu acrescentei. Isso para vocês verem que a gente pode mudar um risco, pode acrescentar peças nele, a gente pode tirar peças dele, colocar outras. Então, o que eu fiz aqui agora? Saindo do usual, do habitual, as minhas hortênsias serão rosa, as margaridas de azul hortênsia com azul petróleo. Os meus crisântemos serão de lilás bebê e violeta. Mas eu vou fazer cada um para vocês verem, tá bom? Me aguarde que eu vou dar uma checadinha nas folhas. Vou fazer essas folhas que estão por cima para mim trabalhar os próximos elementos. Para o crisântemo lilás, eu vou usar lilás bebê como fundo. Vou cobrir tudo com fundo. Agora, vamos fazer a marcação. Esse daqui é o fundo, ou seja, a parte de dentro do crisântemo, né? Agora, eu vou fazer a marcação, eu falo bojo. Não sei como que chama isso aqui, não. Eu apelidei de bojo, assim, há muitos anos atrás e vai ficar com esse nome mesmo. Então, essa aqui é a parte de fora, é a divisão das pétalas que já estão abrindo, né? Com as pétalas que já estão abertas. Se vocês não conhecem essa flor, pesquisem, procurem para vocês verem como ela é linda e maravilhosa. Eu me apaixonei por essa flor. Eu tô puxando aqui porque hoje eu resolvi dar uma marcada maior. Se vocês observarem aqui, tá vendo? Eu peguei até o pincel de contorno para dar uma puxadinha. Mesmo porque eu tava achando que tava muito claro. Depois eu volto a esse assunto. Deixa eu falar outra coisa, que eu lembrei agora da aula, referente à aula. O pincel é muito importante no caso de tudo que você vai fazer. Para as pétalas, eu quero um pincel mais esgarçado, tá vendo? Deixa eu pôr o escuro pra ficar mais fácil. Com mais pétalas, umas pétalas mais... Pétalas, olha, gente, tô caducando. Com mais cerdas e cerdas mais moles, tá vendo? Mais abertas. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, tinta só de um lado do pincel, lembra? Esse é um item que vocês jamais poderão esquecer. Olha, tinta somente de um lado do pincel, ó. Olha a diferença, tá vendo? Tanto que tá gordinho de tinta. O lado que tá com a tinta é o lado do contorno. Então, eu vou passando aqui fazendo o movimento. Lembra daquele que eu falei pra vocês? Marquem na cabeça, tá? Olha aqui, ó, o risco dividindo e o risco dividindo. Deu pra ver bem, né? Olha, porque isso daqui, esses quadrantes aqui, vai marcar bem como trabalhar as pétalas. Observem. Esse quadrante daqui, tudo eu pego e venho em direção ao vértice, que é o encontro de todas as retas. Matemática. Vocês acreditam que eu era excelente em matemática? Só tirava 10? Olha, agora tá vendo esse quadrante daqui, ó? Todas as pétalas se convergem ou convertem para o vértice, que é o encontro das retas, né? Olha, tá vendo? Todas eu venho nessa direção. Às vezes eu nem chego lá, né? Às vezes eu nem venho até ali, mas eu vou na mesma direção. Aqui, ó, eu peguei um pincel menor, mais cortadinho, bem lixado, e vou fazer esse bojo aqui do lado de fora, ó. Por que bojo? Porque é um bojo mesmo, né? Aqui eu vou pôr uma pétala para disfarçar essas daqui, ó, esse encontro que tava aqui, que não tava muito legal. Vou voltar o meu pincel. Agora ele tá molhado, eu vou lavar, vou secar para voltar o que eu estava fazendo. Olha esse quadrante daqui que ficou, tá vendo? Então, todas as minhas pétalas, só que eu vim assim, né? Agora eu vou ao contrário, ó, eu vou assim, ó. Tá vendo? De fora. Olha aqui como ele vai ficar bonito. Façam assim para vocês verem como vai dar certo. Isso aqui não tem erro, olha daqui, tá vendo? Olha, puxa o contrário. Dou uma acertadinha. Agora, eu vou pegar um pouquinho do violeta, vou colocar no pires e vou adicionar água mesmo. É que meu pires está longe, eu não vou ficar mudando câmera, não, para não balançar para vocês. Que teve uma pessoa que foi lá no meu Face e falou que eu tava dando labirintite nela.
Magoei. Magoei não, eu entendo as pessoas. Mas eu também não consigo agradar todo mundo, né, gente? Não tô agradando pouca gente, ainda mais muita gente. Ó, com pincel de contorno, tá vendo? Eu vou dar uma acentuada nessas pétalas, porque eu quero que elas fiquem bem marcadas. Nem sempre eu faço isso aqui não. Se for um pano mais liso, não precisa. É porque esse tecido ele é grosso, então fica difícil, ele não risca muito bem, né? E eu quis dar uma acrescentada. Mas geralmente o tecido for liso, se for liso, como que eu falo? Liso que eu digo assim, um Oxford, um Tergal, um Estilotex, porque esse aqui é o Copa Limpa, tá? Esse aqui é o Copa Limpa. Então ele não ele tem uma seriguia mais grossinha um pouco, ele não é tão liso quanto o Estilotex. Mas mesmo assim eu acho que ficou arrasando o meu crisântemo. Bom, agora eu vou fazer os outros e daí eu volto com o próximo. A minha hortênsia, o que eu fiz? Só o fundo, tá? E eu usei pink, cor pink com base branca. Agora vou fazer a divisória da flor, que é o que dá a característica e marca que esse pedaço aqui é uma hortênsia, né? Então tem a parte de dentro, que é marcado aqui, que é a parte que tá de onde tá saindo o talo, né? E tem a parte de cima onde tá pegando mais sol. Por isso é mais clara. Que eu tava falando sobre o crisântemo, é o seguinte, eu me apaixonei pelo crisântemo quando eu fui na Capitar, e cheguei lá, eu fui no Carrefour, nunca tinha ido no Carrefour, cheguei lá, achei aquela flor, eu fiquei apaixonada, eu fiquei embevecida, e era grande, umas flores enormes, gente, eu fiquei maravilhada, queria ter comprado e trazido pra minha cidade, mas aí todo mundo falou, Valéria, ela não aguenta a viagem, aí eu desisti, mas mesmo assim eu apaixonei pelo crisântemo. Desde então, crisântemo faz parte da minha vida. Não tenho plantado no meu quintal, mas... Olha, eu fiz... O que eu tô fazendo? Tô dando um sentido, porque aqui tem umas pétalas. Aqui tem umas flores, sabe? Então eu faço isso aqui, ó. São pinceladas. Não são carimbadas, não. É o que eu falo para as minhas alunas. Pincelar é diferente de carimbar. Então aqui eu vou mudar até o branco, porque esse branco aqui é um branco que eu coloco um pouquinho de diluente nele. Mas para as flores, eu acho que eu já falei para vocês, que eu prefiro um branco puro, sem mexer nele. Porque eu quero que fique o gordinho do branco, porque a hora que secar, ele vai aparecer mais. E esse branco com diluente, ele não fica a marcação do branco, não. Então, o que eu vou fazer agora? Vou mergulhar a minha tinta, ao lado que tá com a tinta vai ficar para baixo, e eu vou começar a fazer as minhas pétalas. São passadas e puxadas, viu? Não são carimbadas. Olha, nessa parte aqui eu vou gastar o que tá no pincel. Não vou repor tinta de novo, vou repor tinta somente quando eu vou fazer a parte de cima aqui, ó. O resto aqui eu vou gastar somente o que tá no pincel. Pra dar essa sensação mesmo que aqui tá por baixo, não tá pegando sol, né? Faço umas por cima das outras, para umas ficarem em primeiro plano, outras em segundo plano. Peguei um pincel maior, porque como essa hortência é muito grande, eu peguei um pincel já número 6, porque geralmente eu faço com o 4. E é igual eu falei pra vocês já, aquela marca de pincel. Olha lá o tigre, lá o tigrão. Porque as outras não dão corte pra hortência legal. Mas para trabalhar as outras coisas, eu prefiro os da Acrylex. É engraçado, né? Os da Tigre são geralmente pra... Estão vendo que eu sempre pego tinta para voltar para fazer esse daqui, ó. Ai, Valéria, mas ficou muito branco. Não, mas vai secar e esse branco vai sumir um pouco. Ou muito, às vezes. Então, o que eu tava falando dos pincéis, né? A cabeça não ajuda a pessoa. Ó, tá vendo? Agora, às vezes, em algum lugar eu venho e faço uma flor. Marco alguma pétala.
Pronto, quero que sempre fique umas mais claras e outras mais escuras, para dar essa nuance mesmo, para dizer que uma tá mais queimada, que o sol pegou mais daquele lado. É isso daí, tá bom? Pink, púrpura e vinho foram as cores que eu usei nessa hortênsia. Pincel número 6 cortado, tá vendo? E esse aqui é Condor, viu, gente? Não é tigre. É o do passarinho, não é da onça. Bom, agora eu já terminei as hortênsias, né? E vão ficar essas duas gérberas azuis. Eu achei que o meu risco precisa de luz, precisa de algo que dê alegria. Então eu vou usar a margarida amarela. Vou fazer duas margaridinhas amarelas, de amarelo limão. Vocês já sabem fazer, tem outra aula já gravada aí no canal, é só procurar lá. Então eu vou terminar para vocês verem, né? Porque eu achei que ficou muito fechado, mesmo com esse tanto de hortênsia rosa. Ah, e aqui também era um crisântemo, mas eu achei que ia ficar pesado, né? Ia ficar muito pesado, tá bom de crisântemo já. E no de vocês, façam com as margaridas amarelas, viu? Não coloque isso aqui não. Se vocês colocarem a margarida amarela, vai ficar muito melhor. Façam, postem e me marquem lá, viu? Quero ver. E até daqui a pouquinho, quando eu terminar. Olha aqui, tá vendo? Olha o tanto que as margaridas amarelas iluminou o risco, né? Então eu gostei muito. E eu espero que vocês tenham gostado também dessa ajudinha. Fiquem com Deus, se inscrevam. Chame as colegas para se inscrever também. Chame as inimigas se vocês não gostaram. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Eu falei que agora eu ia bombar em risco no vídeo. Não disse? Pois é, fiquem com Deus.